Hoje eu queria começar conversando com você sobre uma coisa que é bem intrigante até. Você já parou para pensar que nós, você e eu, temos hoje acesso ao Evangelho, conhecemos o Evangelho de Cristo, porque há mais de 2000 anos, 11 pessoas, porque uma dos 12 discípulos de Jesus, nós sabemos que foi o traidor, depois foi substituído por Matias, né? Mas vamos falar dos 11 que foram desde o começo. 11 pessoas de uma região geográfica que é praticamente insignificante do ponto de vista geográfico, né? Se a gente parar para ver, Israel é bem pequenininho. E essas 11 pessoas decidiram obedecer a Jesus, elas decidiram receber e agir de acordo com o chamado que foi dado a elas. Então, pensa só, 11 pessoas há 2000 anos, numa região geográfica muito pequena, obedeceram a palavra de Jesus e hoje você e eu estamos aqui podendo conversar sobre isso, podendo ser edificados e abençoados sobre isso. É algo bem intrigante, interessante, né? Não seria talvez até um milagre, porque 2000 anos não se perder a palavra. Tem livros aí que já se perderam, são muito mais recentes, né? Ou já se perderam grandes partes deles. Alguns filósofos muito conhecidos aí, as obras deles já não se encontram tantas e são bem mais recentes. E é interessante, né? Eu gosto de pesquisar, eu sou um pouco curioso. Uma das coisas que eu pesquisei foi qual o tamanho de Israel, né? Hoje, Israel, na época eu não sei, não encontrei, mas hoje, para a gente ter uma noção do tamanho, né, de Israel, hoje Israel tem 22.145 km², né, a área de Israel. O Espírito Santo, o estado aqui do Brasil, do ladinho de Minas Gerais, ele tem 46.095 km². O Sergipe, que é o menor estado do Brasil, tem 21.910, quase do mesmo tamanho territorial, quase a mesma área territorial que Israel. Então, para a gente ver, vamos parar para pensar que como que isso é maravilhoso. Os frutos que você e eu somos hoje, nós somos frutos de 11 homens, 11 discípulos que viveram há mais de 2000 anos. E eu falei discípulos agora porque eles decidiram obedecer a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus que eu quero compartilhar com você agora está em Mateus 28, 18 a 20, que é uma palavra muito recorrente aqui na Comunidade da Graça, que com certeza você já ouviu, né? O que está escrito em Mateus 28, 18 a 20? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu queria refletir um pouquinho com você sobre o que Jesus disse aos discípulos, porque já eram discípulos de Jesus. Então Jesus falou com os seus discípulos: vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tem ordenado. E a gente parar para pensar um pouquinho, é muito fácil confundir crente em Deus com discípulo de Deus ou de Jesus. Crente e discípulo são duas palavras que às vezes a gente usa como sinônimo, né? Mas se a gente parar para pensar, não é não. Abre a Bíblia comigo, se você está com a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler dois versículos, o 23 e o 24. Lucas 9, 23 e 24. Enquanto você abre, deixa eu anotar aqui para a gente estar fazendo uma oração no final. Que eu tinha que ter feito no começo. Já abriu aí em Lucas 9, 23 e 24? Então diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este
a salvará. Então tá, a gente parando para pensar um pouquinho nessa diferença entre crente e cristão ou discípulo, crente é aquele que crê, é aquele que acredita, ele acredita em Deus. Talvez ele vá nas reuniões de domingo, ele participa dos eventos, mas ele pode até seguir a gente nas redes sociais, mas não segue a Deus. Não serve, não é verdade? Se você não segue a Deus, só segue as redes sociais ditas cristãs ou evangélicas ou qualquer coisa na área da religião, não significa seguir a Deus. A gente sabe que é possível acreditar em Deus e não segui-lo. E aí tem Tiago 2,19 para comprovar, né, para nos dar uma base da palavra sobre isso. Porque o que está escrito em Tiago 2,19? Você crê que existe só um Deus, você faz muito bem. Até os demônios creem e estremecem, né, e tremem. E aí uma das coisas que a gente ouve também, que é para a gente refletir, que os demônios eles creem e tremem, né? Tem gente que se diz cristã, que talvez seja só crente, que crê, mas não treme, nem tem a percepção e a noção da grandeza do Deus em quem ele crê. Não é verdade? Talvez ache que crê, mas não crê no Deus que é, de fato. E é interessante, né? A gente vai falar de discípulo. O mandamento de Mateus 28 foi para discípulos. Então, quando eu penso em fazer discípulos, eu penso primeiro em ser discípulos. Podemos fazer discípulos sem ser discípulos, mas você prefere ser usado ou usado e aprovado? Porque podemos sim ser usados por Deus, mas podemos não ser aprovados por Ele. Quando que eu posso ser usado por Deus e não aprovado? Quando o meu interior não condiz com o que eu falo, não condiz com o meu exterior, quando eu sou o que muitas vezes Jesus criticava na palavra, né? Quando eu sou como um fariseu, aquele que ora, que jejua, que lê, que proclama a palavra, mas a palavra mesmo não impacta no interior. O coração é velho, o coração não morreu e não nasceu de novo. E aí vem aquilo que eu queria compartilhar com você sobre ser discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Então, antes de qualquer coisa, antes de sair proclamando a palavra, eu te convido a morrer e nascer de novo. Caramba, bicho, essa palavra morrer, ela é muito pesada, né? Quando eu ouvi isso aqui na Comunidade da Graça, eu fiquei muito impactado, porque quando a gente pergunta para a pessoa assim, você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador? Eu falo, sim, aceitei. Eu falava, né? Sim, aceitei. Ah, você acredita em Deus? Acredito. Agora, quando alguém pergunta assim, você já morreu? Você já morreu para a velha vida? Você já morreu para a vida de pecado e nasceu de novo? Você tem um novo coração? Um coração disposto a obedecer? Um coração que medita na palavra do Senhor e nela tem prazer? Caramba, bicho, isso aí, quando eu ouvi, eu fiquei assim, nossa, cara, é verdade. Eu tenho ou não tenho? Eu já me experimentei isso, eu comecei a me questionar. Eu era recém-chegado na comunidade, não tinha ouvido palavra. Essa palavra que está na Bíblia, eu já tinha lido, eu já conhecia, mas eu não tinha refletido sobre o peso dela sobre mim. E por isso que eu gosto de falar sobre essa palavra, porque da mesma forma que ela trouxe para mim revelação e vida, ela pode trazer para você também. Então a pergunta que eu faço para você, quer ser discípulo? Ok, já morreu? Você já morreu com Cristo? Você já foi crucificado com Cristo e com Ele ressuscitou? É a primeira pergunta mais importante. Porque quando a gente leu em Lucas, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tem que morrer, tem que abrir mão da própria vida. Não é? A gente pode sim fazer discípulo, mas para ser discípulo a gente tem que querer e tem que tomar uma decisão. Eu não sei se você estava comigo na sexta-feira passada agora, no dia... Ixi, eu não sei o dia certinho, quem quiser postar que dia que foi sexta-feira, acho que foi dia 12, né? Sexta-feira a gente fala um pouquinho sobre decisão também, né?
O tema era Você Decide. E a gente tem sim que decidir morrer e decidir sim ter uma vida com Cristo, porque é se você quiser. A gente acabou de ler em Lucas. Você primeiro vai se arrepender da escravidão do pecado. É interessante que a gente aprende... e obrigado, amor. 12/2 foi sexta-feira, viu? Então, se você quiser ouvir essa live sobre a decisão, é o tema Você Decide, tá no nosso Instagram, no nosso YouTube. Mas o que eu dizia, a gente tem que se arrepender, primeira coisa, o morrer. O que é o morrer? Né? É se arrepender da escravidão do pecado, da lei do pecado. Outra coisa muito interessante que eu aprendi e eu quero compartilhar com você. Eu aprendi antes, eu entendi antes, talvez até tenham me ensinado do jeito certo, mas eu entendi errado, que eu precisava pedir perdão pelos meus pecados. Você já ouviu isso? A gente tem que se arrepender dos pecados que a gente cometeu. E isso faz todo sentido, mas quando eu ouvi uma palavra que eu deveria me arrepender de ser escravo da lei do pecado, e aí eu já comentei com você em outras lives sobre o livro Os Feitos Notáveis da Cruz, um livro que eu estou relendo bem devagar, bem digerindo cada palavra, e uma das coisas que o pastor Antunes fala nesse livro é sobre a escravidão da lei do pecado, que é diferente de pecar. Porque quando eu entendo que hoje a minha natureza é uma natureza perversa e má, mesmo que para a sociedade eu seja considerado uma pessoa bacana, uma pessoa boa, pago os meus impostos, eu cumpro com as minhas obrigações, não cometo os pecados que levam as pessoas à cadeia, ou seja, eu não mato, eu não roubo, eu não... Enfim, não cometo crimes para a sociedade, mas o meu coração só faz o mal, o meu coração está inclinado a fazer o mal. Porque a gente dá muito peso, né, para esses pecados, por exemplo, o assassinato, o homossexualismo, enfim, esses pecados que socialmente são vistos de maneira ruim, e são ruins mesmo, mas a mentira, todo mundo fala, inclusive a gente fala que tem mentira branca, que tem mentira do bem, tem mentira que vai servir para as coisas boas, porque vai ser melhor assim, enfim. Mas a mentira é um pecado que, se você conhece a palavra, você sabe o que eu estou falando, que Jesus não deu folga para ela não falou que tudo bem com ela não. Inclusive ela está incluída nos pecados lá, quando você vai citar as obras da carne, está lá o mentiroso. Jesus falou que quando ele estava conversando com os fariseus, que eles eram filhos do diabo, porque eles só falavam mentira e o diabo era o pai da mentira. Então, falar mentira é uma coisa socialmente aceita, mas nós sabemos que, de acordo com a palavra, não tem nada de aceitável nisso. E esse coração escravo do pecado, mesmo que ele queira fazer o bem, ele não consegue, porque o escravo faz o que o Senhor manda, o que o seu Senhor manda. E o Senhor, daquele que tem a natureza carnal, a natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, quando Adão pecou, ele vai pecar. Ele vai pecar, porque o bem que ele quer fazer, ele não faz, ele não consegue fazer. O mal que ele não quer, ele vive praticando, não é? Muito bem, a gente precisa primeiro então entender, nos arrependermos dessa natureza, mais do que dos pecados que a gente já cometeu, mas nos arrepender de sermos pecadores, não de estarmos cometendo pecado. Percebe a diferença? É muito mais profundo. Em seguida, ou sendo isso, o arrependimento, também a morte. E junto com ele vem a nova vida em Cristo, né? A nova natureza. Existe uma história sobre natureza muito interessante, né? Se você pegar um urubu e um canarinho e der para o urubu alpiste, ele não vai comer, ele morre de fome. Se você prender ele, colocar o alpiste para ele comer, o canarinho vai comer o alpiste. Agora, se você pegar a carne putrefada, que é o alimento do urubu, e der para o canarinho, vai morrer também, porque a natureza dele não é essa. Então, é uma questão de natureza. Por mais que o urubu e o canarinho queiram sobreviver,
A natureza deles é para aquele alimento. Ele não identifica que aquilo ali é um alimento. Então ele não vai comer, a natureza dele é outra. Uma outra história muito interessante sobre natureza que eu queria compartilhar com você é a história do sapo e do escorpião. Você conhece? O sapo e o escorpião estavam... Na verdade, o sapo estava lá na lagoa, o escorpião parece que subiu a água, ele ficou preso tipo numa mini ilha lá. E ele pediu socorro para o sapo. Sapo, me ajuda, me tira daqui, me leva para a margem. Por favor, sapo. Aí o sapo falou, pô, seu escorpião, você vai me desculpar, mas é complicado eu te ajudar, né? Você vai me matar, e aí é complicado aí. Você é meu predador, você não é um cara que eu posso confiar. Não, seu sapo, para você pensar comigo. Sou inteligente. Se eu te matar, eu vou morrer também. Então eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não quero morrer, tô te pedindo ajuda aqui porque eu não quero morrer. Aí o sapo, poxa, faz sentido. Então sobe aqui nas minhas costas. Subiu nas costas do escorpião. O escorpião subiu nas costas do sapo. O sapo foi levando o escorpião. Quando chega no meio do rio ou do riacho, o sapo sente a fisgada na cabeça. O escorpião tinha dado uma picada nele. E o sapo não entendeu. Falou, escorpião, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. E o escorpião falou assim, é minha natureza. Eu não consegui resistir. Então, irmãos, isso é pra gente entender só o que todo mundo sabe. O que todo mundo sabe. O pecado que domina, ele precisa se acabar, ele precisa sair de dentro de nós para você não ser mais dominado pelo pecado. Não adianta simplesmente ensinar um urubu a ficar como um passarinho. A natureza dele tem que ser transformada. A minha natureza e a sua natureza, se não for uma nova natureza, não adianta. Não adianta agir como cristão. Não adianta se vestir como cristão. Não adianta falar como cristão. Não adianta ser aceito pela sociedade, ser bem-sucedido ou qualquer outra coisa. Se o meu coração e o seu coração não for transformado. A palavra diz que qualquer coisa que a gente for fazer, até se a gente entregar o nosso corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada vale. E você sabe o que é o amor? 1 João 4, 7, 8 diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, se o Senhor não estiver em nós, não vale nada entregar o nosso corpo para ser queimado, dar a nossa vida toda para servir aos pobres. Tudo isso são simplesmente coisas que a gente pode fazer, sim. A questão toda é o que está aqui dentro. É o que nos motiva a fazer o que é certo. Sabe? Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Tudo que a gente faz querendo fazer o que é bom, com o coração velho, vira religiosidade, sabe? Você já passou por isso? Já percebeu isso quando você ainda não tinha experimentado do novo nascimento? Ou caso você ainda não tenha experimentado, como é pesado, como é difícil e como muitas vezes eu vou falar uma palavra que eu não gosto muito, mas é como se fosse falsidade. A gente às vezes nem está fazendo por falsidade, mas soa falso porque dentro a gente quer fazer outra coisa. Então é isso. Religiosidade é um problema, né, gente? A gente tem que ser santo de verdade. Espirituais, sim. A religiosidade é quando nosso coração não condiz com o que nós falamos, com o bem que nós procuramos fazer. Você abriu comigo em 2 Coríntios 5? Vamos ler o versículo 14 e o 15 então. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, olha esse versículo que legal, gente. A gente quer ser discípulo de Jesus, né? Mas a gente quer, às vezes, também fazer tudo do nosso jeito. E Jesus entra como um a mais na nossa vida de discípulo, na nossa nova vida de discípulo. Quando o que a palavra de Deus tem para nós é isso aqui. Eu vou ler de novo, versículo 15.
Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É abrir mão da nossa própria vida para viver uma vida muito melhor. O problema é que a gente acha que a nossa vida, aquilo que a gente tem para nós é muito bom. E pode até ser bom, mas eu te garanto que o que Jesus preparou para você e para mim é muito melhor. Mas eu te garanto que o que Jesus tem para você e para mim é muito melhor. Porque é o que está escrito na palavra dele. Ou a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou você acha que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu só sei que a gente pode sim ter planos, a gente pode sim querer ter uma vida mais confortável, não tem nenhum problema nisso. Podemos sim querer ter recursos, mas tem que estar alinhado com o que o Senhor quer para nós e não o que nós achamos que Ele tem que fazer. Você percebe a diferença? Ao invés de pegar o que eu quero como principal e falar assim, Deus, agora você vem cá e só dá uma arrumadinha aqui no que eu já defini, é o oposto. É o que o Senhor tem como princípio para mim e para a sua vida. E nós agindo para ir de acordo, ir ao encontro dessa palavra de Jesus. A gente perde muito tempo, às vezes, tentando entender as doutrinas, né? Doutrina disso, faz aquilo, batiza desse jeito ou daquele outro jeito. E eu sempre fico pensando nisso também. O simples, o básico, aquilo que já está explícito na palavra de Deus. Muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente está querendo entender melhor aquela outra parte que quase ninguém entendeu ainda, ou que alguém entende de um jeito, o outro entende do outro, e a gente quer tanto saber qual dos dois está certo ou qual dos dois está errado, quando que a palavra de Deus diz, ame ao Senhor sobre todas as coisas, ame ao próximo como a você mesmo, seja meu discípulo, faça discípulos, ensine-os a obedecer aquilo que eu ordenei. Isso é claro para nós, não é verdade? Então eu te convido hoje a deixar um pouco de lado esses desejos de conhecer aquilo que ainda não é conhecido, ou de entender aquilo que ainda não é entendido, e aquilo que a gente já sabe. Vamos fazer isso, porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, não é isso que Jesus fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as bem-aventuranças, vos serão entregues, vos serão concedidas. Isso está claro para nós? Vamos fazer isso. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Vamos ver o que acontece depois. Você vai se surpreender. Eu te garanto que você vai se surpreender. Porque eu me surpreendi o dia que eu decidi mudar o jeito de viver. Eu sempre gostei de estudar, gostei de aprender, gosto muito de... A pessoa às vezes comenta comigo assim, uma coisa eu não sei, fico na dúvida. Agora a gente tem um smartphone na mão que para mim é sensacional. Eu pego meu smartphone e pesquiso se aquilo que a pessoa falou é verdade, se está certo, se é aquilo mesmo, se foi no ano tal. E na hora a gente já conversa e tudo, é ótimo, maravilhoso. Mas quando a gente fala da nossa vida como cristão, da nossa atitude como cristão, se você quiser discutir comigo ou conversar comigo sobre uma doutrina e tal, eu fico um pouco incomodado, porque, cara, eu quero amar você, eu quero servir a você, eu quero falar do amor de Jesus para você, mas eu não quero mais perder o meu tempo como eu perdia antes, para tentar entender, porque do grego, do hebraico, e quando o cara diz isso e tal, a gente tem que sim entender as escrituras, entender o contexto, entender a época. Não estou falando que nós não devamos nos preocupar em entender, mas mais importante do que ficar procurando coisas que a gente não está entendendo, agir e executar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos. Deu para entender, gente? Não estou falando que não é para você deixar que é para você deixar de ser curioso, não. Pelo contrário, é simplesmente para a gente estar executando primeiro aquilo que é o básico. Precisamos de agir e obedecer, né? E é importante a gente lembrar, mais uma vez, quer ser discípulo de Jesus? Quer fazer discípulo de Jesus? Bom, antes de fazer discípulo, eu te convido a ser discípulo. Quer ser discípulo? Tem que morrer. Tem que ter uma nova vida, um coração novo, disposto a obedecer a palavra de Deus. Uma nova natureza
Porque Deus não habita onde habita o pecado. Então, você quer Deus habitando em você, o Espírito Santo habitando em você? Tem que morrer para o velho homem, tem que morrer para a velha vida, tem que morrer para a escravidão do pecado. E essa nova vida que Deus preparou para você e para mim, ela é maravilhosa, ela tem consequências lindas para você, para mim e para as pessoas que estão à nossa volta. Porque é isso, o amor de Cristo nos constrange. Porque quando nós éramos ainda pecadores, né? Ele nos amou. Ele morreu por nós, morreu por nós, de modo que você e eu hoje podemos sim viver uma nova vida para Ele, para a glória dEle. E é lindo saber e poder dizer que nós vivemos para a glória de Deus. Isso traz conforto para você e para mim, paz para você e para mim, e transforma a nossa vida, de maneira que nós passamos a viver com paz verdadeira, com o amor genuíno e uma vida que é fácil de ser vivida. Fácil de ser vivida. Vamos abrir mão daquilo que nos prende e viver uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos?